Good afternoon, my little people. I hope that you are doing great on this Friday. Thank you very much for those that send me questions on my Instagram box. Yesterday, I started to answer your questions. It's about 30 and I hope that I can do that in 45 minutes. So let's begin. Gente, desculpa, eu tô tanto tempo aqui na América falando inglês que eu já tô até me confundindo nos idiomas, já não sei mais que língua que eu tô falando. Que presepada, hein? Eu também não surpreende, né? Eu já comecei cantando aqui pra vocês várias vezes. Bora lá, meu povinho! Responder as perguntas de vocês aqui em 30 perguntinhas. Vou tentar fazer em 45 minutos ou less. Menos. Começando, porque claro que nessa sexta-feira o que aconteceu com o Jürgen Klopp, a saída dele do Liverpool e o cansaço que ele alegou, está gerando muitos comentários e eu também vou falar sobre isso. Tem duas perguntas sobre. Uma é do Matheus Massago. Klopp saindo do Liverpool, é verdade? E se for, quem é o melhor nome para substituí-lo? E outra é do SV Gabi. Klopp no Barça, seria uma boa? Sobre o Klopp sair do Liverpool, acho bastante justa a justificativa, né? Não tem nada melhor do que dizer a verdade. Ele podia inventar mil desculpas, mas tá cansado. Aconteceu com o Guardiola no Barcelona. Hoje a gente entrevistou o Tite aqui nos Estados Unidos. Ele falou também que em 2014 aconteceu isso com ele, que depois aconteceu isso com ele na seleção brasileira também. É muito exaustivo o trabalho de um treinador e o Klopp eu acho que representou muito para o Liverpool. Será, acredito eu, muito difícil a transição, porque normalmente é. Depois que alguém marca uma era como o Klopp marcou, e ele mudou um clube grande como o Liverpool, então não será fácil. O nome ideal para substituir o Jürgen Klopp, o primeiro que vem à mente é óbvio que é o do Xabi Alonso. Conhece o clube, tem identificação com o clube, ganhou no clube, né? E está treinando muito bem, um estilo de jogo ofensivo, insinuante, agressivo, coisas que o Klopp colocou a sua impressão digital desse estilo de jogo no Liverpool. Tem diferenças entre o que faz o Xabi Alonso e o que faz o Klopp na tática, mas na intenção de agredir, de ser intenso, de morder muito, isso o Bayer Leverkusen também faz. É o nome óbvio, mas eu já vi Fred Caldeira falando que o Liverpool primeiro vai contratar um diretor esportivo e esse diretor esportivo depois vai pensar no técnico. Eu acho correto. Eu acho que um clube tem que ter alguém que pense o futebol, e essa pessoa não pode ser o técnico, porque o técnico vai mudar mais vezes, tem que ser um diretor mais estável. Depois o técnico, e a partir do que o diretor quer que se jogue uma coisa, quer que se faça um futebol A. Você tem que contratar um técnico capaz de jogar um futebol A e contratar jogadores capazes de desempenhar um futebol A. Se você tem um diretor que quer jogar A, você contrata um técnico que sabe montar times B e tem um elenco C, você vira o Manchester United. Você vira uma bagunça de quem não sabe o que quer fazer. Então a transição mais óbvia, eu acho que é a do Xabi Alonso, mas é bom saber para onde o clube quer ir, no que o clube quer acreditar, e por isso eu acho essencial contratar antes um diretor esportivo. Sobre a pergunta de Klopp no Barça, não vejo nenhuma condição disso acontecer, porque o Klopp não joga do estilo de jogo, isso que eu estou falando aqui, né? Do diretor A e o que o clube quer fazer, como jogar. O Klopp não tem esse estilo de jogo. Se o Klopp está saindo do Liverpool porque está cansado, duvido muito que ele vai assumir qualquer time de futebol nesse momento. Quanto mais o Barcelona. O Barcelona não é lugar para quem está cansado, é lugar para quem está cheio de energia e aceitar pegar essa bucha que é o Barcelona já há algum tempo. Então não acho que vai acontecer. Agora uma boa, divertido seria, né? Os times do Klopp jogam de maneira divertida, embora não seja uma maneira à la Barcelona. Então divertido seria, eu gostaria de ver, mas não vai acontecer, pelo menos não por enquanto. Mais perguntas por aqui. Clara Albuquerque. O que está achando dos EUA? É a América que fala, já aprendi aqui nesse país livre e democrático, imperialista. Primeira impressão. Então, a comida é extremamente calórica. Uma salada Caesar aqui eu vi no restaurante 1.300 calorias, porque tem muito molho, tem muito condimento, tem muito bacon em tudo. Então, assim, de alimentação, para se você quer comer bem e tal, é complicado. Longas distâncias aqui em Orlando para tudo. Aqui você precisa pegar carro para ir para qualquer lugar. As distâncias são, nem digo quilométricas, porque eles nem usam essa unidade de medida, né? Eles usam as milhas por aqui. Então, para ir de um lugar para o outro, os deslocamentos são muito grandes, os carros são imensos. Vi pouco de transporte público, mas talvez pela bolha que eu esteja. Então, e assim, um lugar de Orlando, Flórida, especialmente, de muitos brasileiros, né? Muitos brasileiros.
tem churrascaria, Casa do Pão de Queijo, Banco do Brasil, enfim, tem muita comunicação em português mesmo, pelas ruas. Então eu sei que eu estou nos Estados Unidos, mas que eu estou numa bolha um pouco diferente. Não é o meu estilo de vida favorito, né? Eu gosto de alimentação um pouco mais saudável. Teve um dia aqui que eu falei, cara, eu preciso comprar uma maçã porque eu preciso colocar no meu organismo algo que Deus fez. E tava complicado, porque era assim, tudo muito processado e tal. Então não é muito meu estilo de vida de alimentação. Eu em Barcelona eu ando de bicicleta ou a pé, os meus deslocamentos, eu não preciso de carro. Então é um estilo de vida diferente do meu. As primeiras impressões são essas, que é um país, é um local, pelo menos aqui, bem diferente do que eu me identifico mais. Isaac Castella, ou Castelhá, quem leva a Copa do Rei? Eu acho que o Atlético de Madrid ou o Atlético de Bilbao, tá? Eu acho esses dois times para mata-mata nesse momento à frente de Real Sociedad e de Mallorca. Que um dos dois estará na decisão, né? Porque a semifinal será Mallorca contra Real Sociedad e a outra semifinal entre Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao. Mas acho que Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao em mata-mata, nesse momento eu tô sentindo mais feeling entre eles. Tem outra aqui do Matheus Guzmão. Você tem saudade das noites de... Ah não, o Matheus Guzmão mandou. Você tem saudades das noites de terça com César Menotti e Fabiano? E depois manda um abraço para Cabo Verde. Um abraço, Cabo Verde, quero conhecer. Se o pessoal de Cabo Verde quiser me convidar, Ministério do Turismo do Cabo Verde, estou de braços abertos a ter essa experiência. Sim, saudades. Saudade mais ou menos, porque assim, hoje não seria para mim. As noites de terça, Café Cancún, César Menotti e Fabiano, em BH. Mas para aquele momento foi muito bom. Aquele momento de faculdade e tal. Eu vivi o momento que eu tinha que viver. Eu sei que é um papo para a última pergunta, mas na época eu vivi. E hoje eu vivo outras coisas. Então, para aquele momento foi muito legal. Eu vivo com nostalgia. A gente estava em Dublin, né, os correspondentes e tal. A gente foi para uma balada. A gente ficou meia hora e a gente falou, não é para nós, né? Acho que não dá não. Ficar em pé e música muito alta. A gente já tem os nossos quase 40, então não foi fácil. Balada, barzinho e tal, a gente vai melhor. Paulo George. Por que o Barcelona comprou o Vitor Roque se Mark Guiu está à frente dele? Porque o Barcelona não comprou o Vitor Roque para jogar hoje ou amanhã, né? Ele veio por uma oportunidade, mas o Vitor Roque é visto como um jogador para futuro, para se adaptar ainda. O Mark Guiu está à frente do Vitor Roque porque o Mark Guiu está no Barcelona desde que ele nasceu, assim, ele está há muito tempo treinando na base, ele conhece muito o clube, ele conhece filosofia, estilo de jogo, e o Vitor Roque chegou tem nem um mês, tem 3 semanas. Então é muito natural que o Mark Guiu esteja à frente do Vitor Roque. Então não é assim, então se o Mark Guiu está à frente do Vitor Roque neste mês de janeiro, não devia ter comprado o Vitor Roque. Não, gente. É um jogador brasileiro de muito futuro que foi comprado como um projeto de futuro. Não foi comprado para entregar neste momento. Neste momento, se o técnico acredita que tem outro melhor, o técnico pode estar certo ou errado, mas ele está lá vendo no dia a dia, no treino, coisa que vocês e nem eu estamos. Acho que não se pode questionar que o Xavi não gosta do Vitor Roque. Não, é um processo. O Vitor Roque vai passar por um processo de adaptação. O que o Vitor Roque mostrou até aqui, a bola bate nele e volta. Na área, as chances que ele teve, ele não concluiu. E eu já disse, isso não é uma crítica que eu estou fazendo, porque eu não vou criticar o Vitor Roque. Acho que seria muito injusto com ele. Nesta temporada, pelo menos. Porque antes de chegar, eu lembro que eu falei algumas vezes, não vai ser fácil, o estilo de jogo, ele não joga assim, ele nunca jogou estilo Barcelona na vida dele, e as pessoas achavam que eu era anti-Vitor Roque. Claro que eu não sou, eu simplesmente quero que vocês entendam que jogar no Atlético Paranaense você faz uma coisa e jogar no Barcelona você faz outra coisa, e até você aprender essa outra coisa leva tempo. E vai levar tempo, tá? O Vinícius Júnior, que não teve tanto choque, porque o Vinícius era um ponta esquerda no Flamengo, foi ser um ponta esquerda no Real Madrid, com característica a mesma coisa, né, de pegar a bola e ir pra cima de zagueiro, demorou 3 anos para desabrochar e começar a jogar muito bem. E às vezes demora mesmo. E é muito natural que um adolescente ainda de menos de 20 anos de idade demore para aprender e dominar melhor, e tocar melhor, e sair jogando melhor, e dar mais continuidade no jogo. É absolutamente natural. Outra pergunta do Paulo George. Acha que pode ter uma investigação contra o Real Madrid pela arbitragem? Não. Se não tiver motivo, o que aparentemente não tem, os árbitros podem errar a favor do Real Madrid, porque os árbitros erram,
porque é um clube muito grande que eles se sentem pressionados de alguma forma, porque eles têm medo de o que pode acontecer de consequência se errar contra o Real Madrid, não ser escalados e tal. Mas se o Real Madrid não está envolvido com isso, e até onde a gente sabe não tem nenhum tipo de envolvimento do Real Madrid em nenhum erro de arbitragem, não tem por que se investigar, né? Árbitros erram. Outro dia o Matteo Laos deu uma declaração, né, no caso Negreira ainda, ele estava sendo investigado, não, ele estava sendo interrogado, e ele deu uma declaração dizendo que errou contra o Barcelona, em alguns lances capitais, La Liga de 2014, Copa do Rei de 2014 e outros jogos. E ele errou. Só não pode errar de propósito. Se erra de propósito e por quê, aí você vai por que errou de propósito. Mas errar faz parte do jogo. Os técnicos erram, os jogadores erram, os árbitros erram, os jornalistas erram. Errar faz parte. E até onde a gente sabe, os árbitros podem estar nessa temporada, por exemplo, errando mais a favor do Real Madrid ou mais contra o Barcelona, porque eu acho que realmente se a gente for pegar na balança nessa temporada, a coisa está indo por aí. E eu não acho que é por isso que o Real Madrid está à frente do Barcelona, tá? Porque em nível de jogo há uma diferença muito grande entre esses dois times. Mas os árbitros podem estar errando porque acontece. E até que, nem digo que se prove o contrário, porque não se está investigando, porque os árbitros erram. Não tem nada o que olhar. Felipinho 1273. Messi perdeu um pouco da idolatria quando não voltou para o Barcelona? Não. Messi continua sendo Deus, nosso Senhor, em Barcelona e em muitos lugares do mundo. Ele não ter voltado não muda absolutamente nada o que a torcida do Barcelona sente por ele. O Messi é uma entidade, o maior jogador da história do clube, e em Barcelona acham que é o melhor jogador da história do futebol e não mudou absolutamente nada. Oli Dreyson. Fala, MB, sou Madrid, mas respeito muito o seu trabalho e sou fã da sua dicção. Muito obrigado. Eu acho que pouquíssima gente fala isso. Saudosismo é ruim no futebol? Saudosismo é ruim na vida. Porque se você ficar pensando que o que passou é melhor do que o que você está vivendo ou do que o que virá, você nunca vai aproveitar nem o presente nem o futuro. Outra coisa é você ter nostalgia, você ter saudade, você lembrar com carinho, você gostar das coisas que aconteceram. Mas você não dá oportunidade para o presente ou para o futuro, esse saudosismo, não estou falando só de futebol, tá? Mas em tudo na vida é muito ruim. Não se pode desprezar o passado, não se pode deixar de valorizar, não só no futebol, mas as coisas que vocês viveram, os sentimentos que vocês tiveram, as experiências que vocês passaram por elas. Então o passado é muito importante e ele moldou o que somos hoje, mas é sempre mais importante do que o passado olhar para o agora e olhar para frente. Eu vi outro dia uma frase que nada muda mais do que o passado. Porque a gente vai mudando e as sensações que a gente tem do que passou também mudam. Acho que é muito importante a gente lembrar de onde a gente veio, sabe? A gente saber de onde a gente veio, as coisas que a gente viveu. E serve também para o futebol. Tem uma outra aqui também do SV Gabi. Xavi saindo do Barça na próxima temporada, quem o traria? Quem o Barça traria? Valverde teria chance de voltar? Valverde acho pouquíssimo provável que volte, porque já passou a sua época. O Valverde foi um técnico muito importante pelo contexto que o Barcelona vivia naquele momento, precisava de um técnico apaziguador, que fosse um escudo portas para fora e que portas para dentro acalmasse os ânimos dos jogadores. E além disso, taticamente ainda fizesse o time funcionar. Mas ele mesmo deu uma entrevista recentemente dizendo que tem trabalhos que são do técnico e tem trabalhos que são do clube. E o que ele fez no Barcelona foi um trabalho do clube, porque se a gente pega o que jogava o Atlético de Bilbao dele e o que joga o Atlético de Bilbao dele hoje, são times muito diferentes do Barça. Então, no Atlético de Bilbao ele pode imprimir, ele pode colocar a impressão digital dele. No Barcelona, não. Ele era muito mais moldado ao clube. E também deu nessa entrevista algumas declarações anti-DNA Barça, ou dizendo que o DNA Barça não é bem assim, e essas coisas nunca caem bem em Barcelona. Adalberto BR. Tirando brasileiros, o Flamengo é conhecido nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é muito grande, né? Assim, o que eu estou vendo aqui em Orlando é que o engajamento que existe com o Flamengo, do que eu presenciei, é de brasileiros. Teve um treino aberto do Flamengo aqui, 3.000 pessoas, brasileiros. Ou então algum americano que tem uma relação com o brasileiro, um casamento. O cara é casado com uma mulher brasileira que gosta do Flamengo, ele passa a gostar do Flamengo também. O filho é filho de brasileiro e tal, e ele é daqui, sei lá, de um casamento anterior e tal, o cara também começa a se engajar. Mas tudo que a gente viu até agora, por exemplo, mídia internacional nos treinos e nas entrevistas do Flamengo não teve, só local.
No Media Day do Flamengo, acho que tinha um meio de comunicação do México, alguma coisa assim. Mas todo o engajamento que eu estou vendo o Flamengo produzir aqui é com brasileiros. Agora, se o Flamengo é conhecido nos Estados Unidos, para algumas pessoas sim, para outras pessoas não. Mas aqui nos Estados Unidos eles conhecem muito pouco futebol em geral, né? O Messi, eles sabem quem é, mas estava conversando aqui com o pessoal da TNT que está comigo, com o Caio Cruz e com o Rodrigo Belo, que eles estavam dizendo que estavam aqui em Orlando no ano passado, quando o Messi ia estrear pelo Inter Miami, e eles foram para um bar e tal, perguntaram se ia passar o jogo do Miami, era de tarde, e o pessoal do bar respondeu, não, NBA é só à noite. O pessoal do bar não sabia quem era o Messi e nem quem era o Inter Miami, pensava que estavam falando do Miami Heat. Então, o Flamengo não é conhecido, porque o futebol aqui ainda é algo muito mais para latinos do que para norte-americanos que se interessam pelos esportes mais tradicionais daqui, é o que eu imagino, o que eu vejo. Muita comunicação no estádio aqui em Orlando, por exemplo, em castelhano e em português. O Flamengo engaja muito mais brasileiros. E tem muito brasileiro aqui, então acho que o Flamengo está mais do que certo de vir para cá e de agradar o seu torcedor internacional que está aqui em Orlando e nos Estados Unidos. Gui Silveiro, 28. Xavi sendo xingado nos posts de feliz aniversário demonstra o quê? Demonstra que as pessoas não têm educação, não têm empatia, é um bando de mimado que acha que pode falar qualquer coisa na internet e não pode. Normalmente é torcedor sem memória e que não sabe nem de Barcelona e nem de Xavi. Tá indo mal, não sei o que, quer que ele seja demitido. Tudo bem, agora ir em post do clube com a foto do cara, no aniversário do cara para fazer isso é de um tamanhozinho desse aqui. E normalmente são pessoas que não entendem de futebol. Então, além de tudo, os treinadores têm que passar por isso. Mas é uma falta de respeito, de educação, de cultura muito grande, né? GOS12. Como você avalia o desempenho do João Félix até então no Barcelona? Dentro do meu esperado. Começou acima das expectativas, os primeiros jogos dele eu falei, caramba, será que ele realmente vai pegar no tranco no Barcelona? Mas eu esperava do João Félix isso, um jogador de lampejos, de pouca intensidade, de pouco suor, assim, sabe, de pouco esforço. Não é um jogador super intenso, não é um jogador que muitas vezes muda as partidas, mas tem os seus lampejos porque é bom jogador, tem os seus momentos, mas não é um jogador constante, sobretudo, principalmente. É um jogador sempre de poucos momentos. Era o que eu esperava dele. Então, o que eu avalio, para mim, está dentro do esperado. Ele não está pior do que eu esperava, porque é bom jogador. Eu esperava que de vez em quando ele ia fazer um gol, que ele ia ajudar com uma assistência. E eu não esperava que ele se tornaria uma referência no Barcelona, que finalmente ele faria o mundo ver que ele vale os 126 milhões de euros que o Atlético de Madrid pagou nele, ou os 80 que o Barcelona talvez poderia pagar. O que eu estou vendo do João Félix é realmente o que eu sempre tive a impressão. Um jogador de lampejos. Igor Amorim, se Leverkusen jogasse a Premier League, seria líder? Meu amigo Vitor diz que sim. Fala pro seu amigo Vitor que é muito difícil fazer esse tipo de comparação, mas eu não sei se o Leverkusen seria líder num campeonato que tem defesas que se posicionam melhor do que as defesas da Alemanha. Porque a forma de jogar da maioria dos times alemães faz com que um time que ataca muito bem, como o Bayer Leverkusen, contra defesas que normalmente não se defendem tão bem assim, que esse ataque se dê muito bem e o time seja capaz de fazer muitos gols e vencer a esmagadora maioria dos jogos. Contra defesas tão fechadas e tão físicas como as da Inglaterra, acho que o Leverkusen teria muitos problemas, é muito bom, então acho que ganharia muitos jogos, mas não sei se o suficiente para ser líder, porque também para jogar assim, o Bayer Leverkusen também se expõe bastante. Por exemplo, na semifinal da Europa League na temporada passada contra a Roma, em 180 minutos, o Leverkusen, que não era tão bom na temporada passada como nessa, mas em 180 minutos não conseguiu furar a defesa da Roma. A cultura do futebol alemão é diferente. É mais ofensivo, é mais aberto, é mais laicá, e aí o estilo de jogo do Leverkusen encaixa melhor. Abraço pro Vitor. Espero que ele tenha se convencido. Gnabry03. Por que não demitir o Xavi? Porque talvez se demitir não vá melhorar. Neste momento da temporada, eu acho que o Xavi é muito parte do problema do Barcelona. Eu acho que o elenco não é tão espetacular como talvez a gente imaginasse que fosse. Tem muitos jogadores de um nível muito parecido e talvez insuficiente para dar o passo à frente que o Barcelona queria, mas também acho que alguns jogadores pioraram em relação à temporada passada, especialmente na defesa.
O Ronald Araújo ainda se mantém, de resto, todos os defensores estão jogando pior, né? Christensen, Condé, Baldé, a defesa titular do ano passado. Só que eu acho que se demitir agora, pela falta de ter outro, pelo estilo de jogo e tal, não iria melhorar. Então é melhor ir com Xavi até o final. Se tem que demitir no final da temporada ou não, eu acho bem provável que, como eu já disse aqui, que o Xavi, para mim, já mostrou o limite do que ele pode chegar, tá? O limite do que o Xavi pode mostrar neste momento da carreira dele, eu acho que é esse. E eu acho que não é o bastante para o que o Barcelona precisa. É a minha opinião. Respeito muito a lenda, o ser humano, me trata espetacularmente bem. Agora, a sensação que eu tenho aqui é o limite do que ele consegue, e não é o suficiente. Mas também acho que mudar no meio da temporada não é respeitoso com ele também, pelo ídolo e a lenda que é. Ele é um muito bom escudo para a diretoria, então também tem isso como um fator que pode ser decisivo para não demitir. E eu acho que se demitisse, não iria melhorar. Acho que se demite o Xavi agora, com este elenco, o Rafa Marques subir do B para o A ou contratar um aventureiro de fora, não faria esse time jogar melhor. Ernesto Lucas, 9083. O Baldé tem nível para ser dono da lateral esquerda do Barcelona ou devemos ir atrás de outro? Devemos é muita gente. Eu não gosto de falar na primeira pessoa do plural, normalmente, falando do Barcelona. Acho que geraria em mim uma proximidade que eu não posso ter como jornalista, embora eu tenha uma tatuagem bem aqui. O Baldé ainda não mostrou nível suficiente para ser titular do Barcelona de forma incontestável. Acho que tem que ter o Barça um outro lateral de um nível melhor ou parecido para ou puxar o Baldé para cima, obrigá-lo a melhorar, ou para ele se tornar um bom reserva, um bom jogador para entrar em alguns jogos e tal e evoluindo. Mas ainda não mostrou o suficiente para ser o Jordi Alba, que foi dono da posição por 10 anos e era realmente excelente. Teve seus altos e baixos, muito mais altos do que baixos, mas um nível excelente. Natália Uida Gomes. Barcelona ainda ganha algum título esse ano? Não. O objetivo do Barcelona deve ser ficar no G4 do Campeonato Espanhol e eu acho que não será fácil. Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid estão muito bem, estão muito próximos e o Girona está muito longe e está muito bem. O Real Madrid nem se fala. Então não vai ser fácil. Tem uma aqui que eu achei interessante. Teófilo 90. Salve MB. As outras também achei interessantes. Essa aqui porque é bem diferente. Como imagina o Beckler aos 70 anos, ainda trabalhando e malhando? Malhando acho que não, porque, assim, alguma atividade física sim, porque eu gosto de fazer. Quando eu não faço, eu me sinto mal durante o dia. Acho que é importante para... Malhar para mim não é importante só para o corpo, é muito importante para minha cabeça. Tem dia que eu tenho certeza que eu não estou malhando o corpo, que eu estou malhando a cabeça. Então, fazer atividade física é muito importante para minha saúde mental. Física também, mas para minha saúde mental. Então, alguma coisa eu vou estar fazendo. 70 anos, talvez uma hidroginástica, um pilates, uma yoga, um carteado, é esporte também. Então, com 70 anos, acho que eu vou estar fazendo isso. Trabalhando, depende, né? Depende de como vai chegar. Eu espero que não. Eu espero que depois de um tempo eu possa descansar, viver uma vida mais tranquila, assistir futebol e televisão só porque eu gosto e não porque eu tenho que fazer qualquer coisa. O que eu tenho certeza é que vai ser diferente, né? Que o que eu faço hoje aos 37 eu não farei por 20, 30 anos mais. O mundo muda muito rápido, eu preciso mudar junto e as coisas vão se transformar. Então, o trabalho será diferente se eu estiver trabalhando, mas ainda assim, aos 70 não, mas aos 50, daqui a 13 anos, eu já tenho certeza que eu estarei fazendo outra coisa. E a atividade física também vai mudar porque eu preciso adequar uma atividade física ao meu corpo. Por exemplo, jogar futebol hoje em dia para mim já é difícil. Eu teria que encontrar alguém que joga futebol entre 35 e 45, sabe? Ou entre 30 e 40. Aí beleza, eu consigo jogar, mas eu não consigo mais jogar futebol com garotos de 20 anos. E olha que eu me considero fisicamente bem. Então, é adaptar a atividade física e adaptar o trabalho, mas não pretendo trabalhar aos 70. E talvez morar numa cidadezinha pequena de praia. Sempre que eu vou pra praia, Clara e eu vamos já há 4 anos pra Costa Brava, sempre que eu vou eu falo, pô, ser velho aqui deve ser bom demais. Talvez, morar numa cidadezinha pequena de praia. Veremos. Drico, casa e trabalho. O que é a Rádio Itatiaia para você? Drico, a Rádio Itatiaia é um sonho. Assim, toda vez que eu tenho alguma cobertura e que eu seguro o microfone da Itatiaia, eu falo, caramba, é o microfone da Itatiaia. Porque eu cresci, fui moldado escutando Itatiaia.
um dos motivos de eu gostar de futebol e de eu gostar de jornalismo é a Rádio Itatiaia. Então, poder fazer parte, e eu sempre assim, que tem alguma coisa, esses dias foi aniversário da rádio, eu fiz um post, sempre que eu penso que eu dou um grãozinho de areia para a Rádio Itatiaia, eu me sinto muito orgulhoso. Então a Rádio Itatiaia, assim, é uma satisfação pessoal, que depois de um momento da minha vida que eu já estava em outra rotação, em outro país, em outro tudo, que tenha aparecido a oportunidade é um motivo de falar, caramba, como deu certo, sabe? Porque se me falassem aos 10 anos, olha, você vai trabalhar na Rádio Itatiaia a sua vida inteira, eu teria ficado muito feliz. Eu tenho a oportunidade hoje de trabalhar na Rádio Itatiaia, em outros locais, e de ser muito feliz também. Tá, que vibra isso daqui. É mensagem que não serve pra nada. É um amigo meu. HTQB_3007. Muito boa sorte você para passar o seu Instagram numa balada. E aí, MB, tudo certo? Como você faz para elaborar as perguntas para uma entrevista? Eu vou responder isso aqui e vou dar uma dica para vocês. Uma galera sempre fala que quer ser jornalista, como que é o dia a dia e tal. O Fred Beckler explica da semana passada, dessa semana, aliás, saiu nessa terça, com os correspondentes, né, com Arthur e com Clara. A gente fala bastante da rotina de relação de fontes, como construir fontes, como construir confiança e tal. Então, para uma galera que pergunta isso, vão lá depois no YouTube da TNT e procurem o Fred Beckler Explicam com os correspondentes. Não está a Tati, simplesmente porque ela teve um jogo do Atlético de Madrid contra o Real Madrid, ela só chegou em Dublin depois, então ela não estava neste dia da reunião com a gente. Porque é evidente que a gente queria ouvir as opiniões da Tati também sobre isso. Mas vão lá, porque tem muita coisa sobre isso. E, cara, elaborar as perguntas para a entrevista o mais importante é a resposta, não é a pergunta. Então, como que eu vou conseguir uma boa resposta? A gente sabe que muitos jogadores, quando vão dar uma entrevista, eles têm medo de como que as coisas vão sair. Eles têm medo do que falar, eles têm medo de como se posicionar sobre um assunto ou não para não ser mal interpretados. Então, é pensar a pergunta assim, a pergunta está feita para ele ver que não tem uma casca de banana, para que se ele quiser falar, ele pode falar, e para que se ele quiser fugir, ele vai ter que dar uma resposta meio sem sentido. Então, eu sempre penso, pô, o cara pode dar uma resposta padrão e falar só isso daqui. Ou ele pode realmente falar algo com mais conteúdo. Então, eu tento mudar as palavras e pensar como que ele não vai conseguir dar uma resposta padrão, sabe? Basicamente é isso. Pensar como perguntar algo que não venha uma resposta padrão do outro lado. Porque o mais chato de tudo é ter uma resposta que você não sabe nem quem falou, porque as respostas são muito parecidas. E é muito frustrante ir para uma entrevista e não conseguir boas respostas. Ou porque você não perguntou bem, ou porque o entrevistado não consegue desenvolver bem um raciocínio porque está tão preso dentro daquele mundo de não poder sair, falar alguma besteira e se expor demais e tal, expor algum companheiro. Então, ir para uma entrevista e não conseguir voltar com boas respostas é o principal. Agora, eu já vi perguntas extremamente simples, quase banais e que geram ótimas respostas. Então, e perguntas super elaboradas, a pessoa fica 2 minutos fazendo uma palestra e não sai nada do entrevistado depois porque estava tudo na pergunta e o cara não deixou nada para a resposta. O entrevistado basicamente fala, concordo com tudo que você falou. Então, o mais importante é a resposta, não é a pergunta. Rogério Pacheco, 88. Viagem para Dublin foi a melhor com os correspondentes? Foi. Porque estávamos nós 6, né? Os 5 que vocês veem no ar, mais a Carol. E a gente já tinha feito um encontro no Porto, mas teve muito trabalho, porque era uma final de Champions. A gente já tinha feito em Barcelona, mas foi muito rápido, porque Clara e eu estávamos ocupados também com família e tal. Tínhamos feito em Manchester também, antes de Manchester City, Real Madrid e de Liverpool, Villarreal. Mas também foi só uma noite, porque todos trabalhávamos numa semifinal de Champions um dia depois. Essa não, essa foram mais dias e tal. Uma pena só que Tati e eu só tenhamos coincidido por uma noite, porque eu fui antes e ela chegou depois. Mas foi excelente estar com todos. Para vocês terem ideia, a gente ia dormir todo dia umas 4, 5, 6 da manhã, porque os bares iam fechando até a gente voltar para casa, e a gente não queria dormir, a gente queria continuar, porque estava muito bom. Então, eram pouquíssimas horas de sono, e o dia inteiro muito ocupado, sempre entre nós, porque é sempre muito bom a gente estar junto. Nós somos um time, cara, nós nunca tivemos um problema, nós 6. Nunca. Sempre nos demos esplendidamente bem. Estamos juntos, se juntar a Clara e Fred, que chegaram depois há 7 anos, sempre profissional e pessoalmente muito juntos.
João SV Januário, acha que o Barça deveria mudar um pouco a sua identidade? Por exemplo, estilo de jogo, técnico, etc. João, se o Barcelona mudar a sua identidade, ele deixa de ser o Barcelona. O que faz o Barcelona ser o Barça, os torcedores gostarem, né? Assim, os locais, os barcelonistas, os barceloneses, os catalães, os outros espanhóis que moram em Barcelona que não são. Enfim, o que forma esse clube é isso. É o estilo de jogo, é se identificar. Quando o seu plano está dando errado, é quando você tem que insistir nele. Porque insistir no que está dando certo é muito fácil. É lógico que você vai insistir numa coisa que está dando certo. Você tem que insistir na coisa exatamente quando ela está dando errado. É aí que você tem que acreditar. Claro que fazendo ajuste, mas é aí que você deve acreditar. Então, se o Barcelona mudar a sua identidade, ele deixa de ser o Barcelona. O que difere o Barcelona da maioria dos clubes do mundo, ele pode ganhar menos do que outros clubes. E ele sabe disso. Mas o que difere ele de outros clubes do mundo é que o como ele vai ganhar, ou como ele vai disputar, ou como ele vai jogar, será diferente. E é claro que agora está passando por um mau momento, mas nos anos 70, quando chegou o Cruyff, ele jogou uma coisa linda. E nos anos 90, depois que o Cruyff chegou como técnico, de novo, e depois com o Rijkaard e o Ronaldinho, de novo, e depois com o Guardiola, de novo. Existem hiatos dentro disso. Então o que eles querem fazer é reduzir esses hiatos, né? Que esses maus momentos entre as grandes eras do clube que sejam menores. Mas eles não querem que o Barça jogue de qualquer jeito só para ganhar. Tudo bem que todos querem ganhar, mas não serve que seja de qualquer jeito. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Não é que tem que ser assim, que tem que ser 4-3-3 e tal. Tem que ser jogando bonito, jogando pra frente, divertindo o seu torcedor. Senão, não serve. Senão eles não ficam felizes. Então, se mudar, deixa de ser o Barcelona. Wilber Batista, como está sendo para você cobrir o Flamengo? Está sendo uma doideira, tá? O clube tem um ecossistema muito grande, tem muita gente na diretoria que está sempre participando, os jogadores são muito importantes, são muito grandes, o técnico é muito grande também, as expectativas são imensas, né? A torcida é muito grande, a expectativa é imensa, a receita do clube é imensa, passa de R$1 bilhão o dinheiro que ganha o Flamengo, então tudo é muito grande no Flamengo. E a pressão também é muito grande. E eu estou cobrindo uma pré-temporada nos Estados Unidos, na Flórida, então assim, eles estão muito mais relaxados do que eles estarão quando a corda apertar durante a temporada. E o que eu sinto é que é muito grande tudo isso e, por mais que tentem blindar, todo mundo gosta de protagonismo nesse clube. Os jogadores, diretoria, não no mau sentido, tá? Mas assim, todo mundo é tão grande, tão importante e tal, que muita coisa vaza, muita coisa escapa, muita coisa sai, muita gente fala. Então sempre gera muito ruído também. E é um clube que gerou muitos influencers, né, que viraram praticamente meio de comunicação e que também tem muitos acessos, que eles conseguem muitas fontes, eles fazem o trabalho deles, também tem muitas fontes e tal. Então, assim, é um clube quase que incontrolável, porque toda hora está em ebulição. E acho que o Tite é ideal, porque ele consegue aglutinar, porque todo esse ruído, todo isso que é dinheiro, é diretor, é contratação milionária, é torcida imensa, os jogadores são muito grandes, você tem que deixar, sei lá, Gabigol e Bruno Henrique no banco de reservas, aí você compra o De La Cruz, como é que você vai encaixar o De La Cruz? Tem todo esse ruído aqui e o Tite pega os caras, coloca dentro de uma casinha fechada entre eles e ali eles se resolvem para depois vir aqui jogar futebol e tudo isso fica por aqui. Então acho que o Tite é a pessoa ideal para blindar os jogadores, para mostrar para os jogadores o que importa e para trabalhar com eles. Não acho que ele vai conseguir controlar todo esse elenco, é muito difícil, mas é a sensação que eu tenho de Flamengo disso. Quando eu sair daqui, no último dia, eu quero fazer um vídeo falando mais sobre essas questões que eu falei aqui rapidamente, de como eu vivi o Flamengo, tendo quase 10 anos de experiência, por exemplo, cobrindo o Barcelona, e como que essas coisas vão para mim. João Azanha, na sua opinião, o que faz o Barcelona mais que um clube? Acho que o que eu falava antes, né? Assim, o Barcelona tem uma identidade. Eu acho que isso faz o Barcelona ser mais que um clube. O Barcelona tem... Quando as pessoas lembram do Barcelona, elas lembram de bom futebol. Sabe? Assim, elas vão lembrar do Ronaldinho, do Messi, do Trio MSN, do Guardiola, do Cruyff. Elas vão lembrar de bom futebol. Quando as pessoas lembram do Real Madrid, elas também lembram de futebol, mas elas lembram de vitórias, de títulos, de tamanho.
do Barcelona, elas vão lembrar de beleza. O Barcelona é bonito. O Barcelona como clube, como cidade, é uma cidade vanguardista em muitas coisas, modernista, né? Antoni Gaudí, João Miró, por aí vai. Tem vários outros, é o que não consigo lembrar. Mas é uma cidade... Isso, e o clube também é assim, sabe, de futebol de vanguarda, de futebol que é a primeira vez que se joga tão bonito, e aqui mudou o futebol, Guardiola mudou o futebol, Cruyff mudou o futebol, e como que essas coisas vão mudando, isso faz o Barcelona mais que um clube, do ponto de vista futebolístico. Mas também é um clube que ajudou os catalães a se defenderem, dentro do Camp Nou, durante a ditadura se falava catalão, o clube teve que mudar de nome, né? O nome não podia ser Futebol Clube Barcelona porque era em inglês, teve que mudar para Clube de Futebol Barcelona, porque só podia se falar castelhano em toda a Espanha. Então os torcedores se sentiam identificados com a catalanidade do clube, com poder falar catalão, então também foi importante de um ponto de vista social para os torcedores do Barça, como identidade de local de pertencimento. Isso também faz do Barcelona mais que um clube. Sempre esteve envolvido em questões importantes para a Catalunha. Isso também faz o Barcelona mais que um clube. Então, acho que é por aí. Por exemplo, isso que eu estava falando de vanguarda, o investimento do Barcelona no futebol feminino, a seriedade que ele dá para o futebol feminino, isso também é mais que um clube, isso também é vanguarda. Nem sempre vai ser só no futebol de homens, mas também agora no futebol de mulheres, que cada vez tem mais público, mais gente se interessando, e acho que o Barcelona faz isso muito bem. O Barcelona colocou 2 vezes em uma temporada mais de 90 mil pessoas no Camp Nou, em jogos de futebol feminino. Então, isso para mim é mais que um clube. E eu gosto muito, tá? Eu sou torcedor do Barcelona, beleza? Mas assim, todo mundo quer que seu time ganhe sempre. Nem todos os times vão ganhar sempre. Mas se divertir e ver coisas bonitas, dá para buscar isso sempre. Então, o como eu disse anteriormente, é muito importante dentro desse clube. Em outros, não. E não entendo que eu tô mandando recadinho pra ninguém, tá? Quando eu falo outros, ele tá falando que no Real Madrid não. Não, não é nada disso. Em vários outros, não. Mas no Barcelona, como importa muito. Às vezes não vai ganhar, às vezes não vai dar certo, às vezes não vai encaixar, mas o objetivo é sempre esse. Barcelona News 1993. A derrota do Barça para o Internacional foi algo humilhante para os torcedores na Catalunha? Eles nem lembram. Nem lembram. Cara, se eu saio nas ruas de Barcelona e saio perguntando quais títulos o Barcelona perdeu em 2006, pouquíssimo provável que alguém vai lembrar. Estão nem aí. Estão nem aí pro Mundial. Douglas KPI. Fort e Cubarsí, tá, gente? Não é Cubarsí, entraram com muita gana no jogo. Não seria hora de colocar medalhões na geladeira? Eu acho que não é ainda a hora deles jogarem constantemente, mas eu acho que podem sim ganhar espaço. São 2 jogadores de muito potencial, que conhecem muito bem o clube. O Cubarsí, realmente, o que eu vi contra o Atlético de Bilbao eu gostei, e contra o Betis também eu vi alguma coisa dele e também gostei. Então, daqui a pouco, tá? Acho que por enquanto não. Mas daqui a pouco sim. Até porque nesse momento turbulento, colocar os garotos é preocupante. É perigoso. Mais perigoso do que preocupante. Mas para ficar de olho, talvez. Talvez daqui a pouco eles possam sim chegar no time de cima. Não sei se jogar todos os jogos, mas ajudar o time de cima. Pedro Aur, 99. Beckler, como você finalmente encontrou a felicidade estável, tipo o equilíbrio perfeito na vida? É lógico que essa pergunta sobre felicidade estável e equilíbrio perfeito na vida vai ser a última pergunta para eu falar que essas coisas não existem, para vocês despirocarem completamente no final de semana. Muito obrigado, Pedro Aur, 99. Antes eu vou falar sério. Cara, eu acho que não existe felicidade estável. Nós estamos em constante mudança e nós somos insatisfeitos por natureza. Eu, pelo menos, tenho isso, acho que cada um tem de uma forma diferente. A gente sempre tem algo que precisa sair do lugar para a gente se mover e buscar mais coisas. Precisa ir mudando para ir melhorando. Sabe, assim, as coisas precisam ir... Tá tudo em movimento sempre, não tem água parada. A gente está sempre em movimento. Então isso gera desequilíbrios. Às vezes a vida pessoal tá boa, você tem uma questão familiar, alguma coisa de saúde e tal, você dá uma baixa. Às vezes a sua vida profissional tá muito bem, você teve que estar mais satisfeito, menos satisfeito com ela, então você vai mudando. Então às vezes você tá menos feliz, às vezes você tá mais, e você vai tendo isso aqui.
Às vezes você está mais satisfeito com como você se comportou em determinadas situações. Às vezes você está menos satisfeito com você mesmo, como você se comportou em determinadas situações. Então, acho que não existe felicidade estável, não tem equilíbrio perfeito na vida. O que eu acho que sim pode ter é a gente estar sempre disposto a melhorar. Por muito tempo eu fui bastante intransigente, tipo, eu acredito nisso e ponto final. Não, hoje eu gosto muito de conversar com pessoas e parar a escutar. Porque você aprende, você lê um pouco mais das pessoas, você vê que tem coisas ali que você pode aproveitar e tal. Por exemplo, a minha experiência aqui na América não é o meu lugar preferido, mas é bom ver. É bom ver como que outras pessoas pensam, agem, se comportam e tal, porque isso me ajuda a ser mais flexível para as coisas. Não tem por que a gente na nossa vida fechar portas, sendo que a gente pode aprender com as coisas que estão abertas ali pra gente. Então, não tem felicidade estável, não existe equilíbrio perfeito na vida, porque precisa desequilibrar para melhorar, sempre. Então, meu conselho para vocês, fechei o tablet, acabaram as perguntas. O meu conselho para vocês, meu povo, vai desequilibrar, vai aprender coisa no final de semana, aprende. E se você tem alguma coisa para ensinar para alguém, ensina também. Mas desequilibrar é preciso ter esses momentos de doideira, para depois a gente valorizar ou os momentos sem doideira, ou pra gente extravasar coisa que tá dentro da gente. Então vai fazer isso, pelo amor de Deus, sem nenhum tipo de juízo e depois pedindo desculpa às pessoas que eventualmente se sentiram ofendidas por vocês terem infringido direitos humanos e também a Constituição Nacional. Só para brifar vocês, pretendo aproveitar minha sexta-feira. Pretendo chegar bem ao jogo do Flamengo amanhã, porque é cedo aqui, às 2 da tarde, daqui 4 horas do horário de Brasília, a partir de 3h15 tem transmissão na TNT Esportes no canal no YouTube, por favor, acompanhe com a gente. Mas pretendo chegar bem, mas também pretendo aproveitar a sexta, minha única sexta-feira aqui na América. Vou aproveitar. Comer uma asa de frango completamente besuntada de molho barbecue, com muita batata, um pote de refrigerante desse tamanho, refil que eu posso colocar quantas vezes eu quiser, e sair cantando música pop por aí. É o que eu pretendo fazer. Beijo pra vocês, gente. Boa sexta. Se você chegou até aqui e puder curtir isso daqui, eu agradeço muito, porque é a única coisa que eu peço a vocês. E se inscrever também para não perder os próximos vídeos. Valeu, gente. Até mais.